Bom dia, pessoal. Só conferindo aqui. Últimos ajustezinhos antes da gente começar. Gostaria que todo mundo que está ali pelo YouTube confirmasse que está chegando a primeira tela da apresentação, que está chegando o meu áudio, que está chegando o vídeo, que está tudo certo, claro. Então, por favor, me sinalizem que está tudo certo ali e nós já vamos iniciar o nosso webinar de monitoramento de ambientes cloud. Perfeito, obrigado pelas confirmações. Pessoal, vamos lá então, porque eu fiz bastantes slides, eu não sei como é que vai ficar de tempo, mas como tradicionalmente eu consigo, eu espero fazer em 1 hora, exatamente para a gente respeitar aqui a nossa agenda e também não privar aí ninguém do almoço. Vamos lá então, senhores. Iniciando o nosso webinar, né? Ah, primeiro, né, quem é o apresentador? Então, eu me chamo Gabriel Pedroso, sou CEO aqui na Unirede Inteligência em TI. Inteligência em TI, a Unirede Inteligência em TI é um partner aí bem importante de várias empresas, muito relacionado na questão de sustentação de negócios e tecnologia, tá? Então, segurança, infraestrutura, aplicações e, inclusive, né, questões aí de nuvem, como a gente vai falar hoje. Então, aqui estão os meus contatos. Esse QR Code aqui, ele vai direto lá para o meu LinkedIn, para quem quiser se conectar. Geralmente, eu estou compartilhando algumas informações, alguns eventos nossos. E, claro, né, também aqui o perfil da Unirede. Então, a Unirede, como eu estava comentando, é uma parceira de negócios envolvida em sustentação. Então, a gente trabalha fortemente na parte de sustentação, de tecnologia, dos negócios. Aqui hoje a gente vai falar bastante sobre nuvem, né, mas existem diversos tipos de tecnologia que a gente acaba apoiando aí nas monitorações, nas questões de segurança principalmente. Então, a gente está no mercado desde 99, né, quando começou aquela virada toda da internet doméstica no país. A gente já tem um histórico muito grande de trabalhar com tecnologias open source, então isso também vai ser um tema que a gente vai falar hoje aqui. Vocês vão ver que eu vou trazer uma gama de tecnologias, né, para fazer esses monitoramentos cloud. Vou citar elas, né, e qual é a participação de cada uma delas, mas sempre ali em mente que a gente acaba tendo o trabalho de coleta de dados, o monitoramento propriamente dito, que são as análises em cima desses dados coletados, e análises inteligentes, que são coisas mais avançadas. Não é simplesmente ali não é simplesmente uma sinalização, né, se algo está consumindo muito ou está consumindo pouco, ou se não está funcionando ou está funcionando. Aqui a gente já parte para coisas mais avançadas, envolvendo aí machine learning, envolvendo inteligência artificial, envolvendo sensores distintos, principalmente quando a gente fala em segurança. E tudo isso, né, visa ali amparar iniciativas de transformação digital dos negócios, a parte toda de indústria 4.0, quando a gente fala em sensoriamento em geral, e também olhando para as perspectivas de governo, principalmente dos municípios, para cidades inteligentes. Então, facilitando ali muito a vida do cidadão e, claro, a efetividade e eficácia dos serviços públicos. Tá? Então, aqui um pouquinho da Unirede e também o link ali para nos seguir no LinkedIn. Da mesma forma, a Unirede, o perfil da Unirede no LinkedIn está sempre ali publicando esses eventos que a gente está fazendo aqui, como webinars, eventos presenciais, né? A gente está começando em um novo ano, então a gente também começa a organização e participação em eventos presenciais e também outros materiais, cursos e outras coisas, tá? Se inscrevam nos nossos canais, né? Então é importante ali até mesmo para vocês receberem essas notificações, receberem esse tipo de agenda, inscrevam-se nos nossos canais, que daí, assim, o LinkedIn, né, é um deles, a Unirede tem outros, e vocês vão estar sempre bem informados ali quanto aos nossos próximos eventos. Para começar, né, eu falei ali sobre
algumas tecnologias open source que a gente vai abordar aqui. Uma delas é os Zabbix, tá? E até mesmo desmistificar um pouco. Esse webinar aqui ele já é um, um- uma forma de abrir os olhos quanto aos Zabbix para outras disciplinas, tá? Quando a gente fala de Zabbix, e principalmente aí diante da classificação dos Zabbix em algumas casas de pesquisa, como por exemplo o Gartner classifica os Zabbix como uma ferramenta de monitoramento de infraestrutura. Tá? Então, o Zabbix ele é posicionado por algumas casas desta forma. O Gartner posiciona ele assim, né? Monitoramento de infraestrutura. Quando a gente pensa em infraestrutura, a gente está olhando ali muito para servidores, sistemas operacionais, infraestruturas de rede, né? O restante, além dessas questões todas de infraestrutura, Ahn, acaba que o pessoal não conhece muito das possibilidades, das capacidades dos ABICs também compreender essas coletas de dados, estes monitoramentos e essas análises. A própria Zabixia, né, que é a empresa lá na Letônia, que é a matriz, a criadora da solução Zabbix, ela posiciona os Zabbix como uma ferramenta universal de monitoramento. Inclusive agora nos últimos eventos, já está posicionando como a ferramenta definitiva de observabilidade. Quando a gente fala em observabilidade aqui, a gente fala de algumas disciplinas. O Zabbix ele está avançando, né, e principalmente tem um roadmap já claro quanto a quando estará 100% capaz aí de exercer observabilidade, que basicamente é a coleta de métricas, de logs e de tracing. Então, falta basicamente a última perna, né, a parte ali de tracing, para que o Zabbix seja plenamente capaz de fazer a observabilidade. Então, o posicionamento da Zabbixia já é este, né, a ferramenta de observabilidade definitiva, ou a ferramenta de monitoramento universal, né? Então, ele pode coletar qualquer coisa que for ali parametrizado nele. E quando a gente fala de open source, a gente não pode trazer para um sinônimo de gratuito, né? Ele é flexível também. Então, assim, ele tem um licenciamento de código aberto, onde não exige uma licença comercial, diferente, inclusive, de outros fabricantes, onde existe uma versão comercial e existe uma versão community, né, ou de código aberto. O Zabbix ele possui apenas uma versão de software. Então, essa única versão que existe, ela é open source, ela é de código aberto, tá? E não tem nenhuma questão, nenhuma funcionalidade trancada ou que precisa de serial ou qualquer coisa do tipo. A Zabbixia, inclusive, ela se remunera através de contratos de suporte, através de programas de treinamento oficial e também através de desenvolvimentos patrocinados, né? Por exemplo, se alguma empresa quer uma funcionalidade no Zabbix e quer que ela seja mantida posterior a isso, né? Quer que ela seja oficial, pode solicitar para a Zabbixia que seja desenvolvido e implementada aquela funcionalidade. Então, são algumas formas que a Zabbixia se beneficia, se remunera, né, do trabalho com o Zabbix, que é uma ferramenta open source. Então, aqui, dando um pouquinho de landscape do Zabbix. Quais são as capacidades do Zabbix, né? Quando a gente posiciona, então, ele como uma ferramenta universal que pode coletar qualquer coisa, do que a gente está falando? Então, aqui, inclusive, hoje, nós tivemos já algumas semanas atrás um webinar específico do tipo, eu não me recordo agora é, certamente o título, mas era algo em torno de o que é capaz de monitorar com os Zabbix. Então, quem tiver interesse, inclusive, pode depois usar ali os nossos contatos, solicitar esse webinar, solicitar a apresentação desse webinar, mas a gente apresentou ali de forma sucinta, né? Não explorando todas as possibilidades, mas as principais possibilidades do que era capaz monitorar com os Zabbix. E um dos temas, né, surgiu ali como um negócio assim, olha, não tinha ideia que o Zabbix era capaz de monitorar clouds, né, que é o primeiro item aqui da lista das possibilidades. Então a gente pode monitorar ali nuvens, estruturas de containers, gerenciadores de containers, redes, servidores, bases de dados, armazenamento, sensores em geral, aplicações, serviços, monitoramento web ou sintético, né? Aqui tem uma lista de protocolos possíveis, né? E quando a gente fala aqui de push-pull, são
as direções que a API consegue ser consumida ou consumir, né? Então, a gente está falando de muitas possibilidades, principalmente se a gente entrar aqui em questões de HTTP, que a gente vai falar bastante hoje, e, por exemplo, scripts, né, que são as possibilidades ali de colocar ou scripts dentro dos ABICs através de JavaScript, ou também existe uma outra forma de estender as coletas através de external scripts, onde eu, por exemplo, pego meus códigos em Python que eu uso para fazer ali as minhas coletas e já trabalhar em ciência de dados e dou para os ABICs fazer essas coletas e já me entregar os indicadores ali de ciência de dados que eu preciso diante do processamento da execução daquele código Python como um todo. Então, é um motor super potente que pode aí atender qualquer coisa, tá? E quando houve a surpresa no outro webinar das capacidades de cloud, existem muitas pessoas, ou empresas, na verdade, né, posicionando seus monitoramentos de cloud através de ferramentas comerciais. Então, existem diversas ferramentas comerciais se posicionando como Cloud First ou qualquer coisa do tipo, e que acabam aí tendo a maior parte dos holofotes no mercado, mas a verdade é que Zabbix consegue fazer isso, inclusive, de forma nativa, tá? Então, consegue fazer diversos monitoramentos de forma nativa a nível de cloud. E é um pouco disso que eu vou mostrar hoje para vocês. Como se fazem, então, onde encontrar os monitoramentos nativos dos Zabbix, se eles não existem, né, o que, que a gente faz e outros detalhes. E também outras ferramentas, né? Então, aqui a gente está falando primeiro da perspectiva de Zabbix, depois eu vou complementar com a perspectiva de segurança. Então, aqui é um pouco do Landscape Zabbix, né, das suas funcionalidades, capacidades, e aqui um pouco da arquitetura. Então, o Zabbix, para quem não conhece, ele basicamente tem alguns componentes, né? Então, ele tem um Zabbix Server para processar todas as coletas que ele fez e fazer as análises, né, dessas coletas. Ele funciona muito fortemente, muito alinhadamente com uma base de dados. Então, ele é uma aplicação muito orientada ao uso de bases de dados. Ele guarda quase que 100% das suas coisas em bases de dados. E ele tem um front-end ali onde os usuários, onde os administradores, os SIMs, admins e assim por diante, manipulam, configuram os Zabbix. E daí ele tem algumas outras possibilidades, né? Eu posso, por exemplo, conectar um cofre de segredos a ele para que, por exemplo, scripts ou tokens que eu vá usar nas minhas coletas eles estejam protegidos, né? Que outros usuários não vejam esses segredos, né? Essas credenciais. E quando eu falo de coleta de dados, né, principalmente coleta de dados distribuída, eu consigo delegar esta coleta de dados pelo mundo, né, então de forma distribuída através de Zabbix proxies, né. Eu consigo, então, eu tenho um Zabbix, mas eu estou presente como empresa em 7 países. Não tem problema, a gente tem um Zabbix centralizado e nesses 7 países eu tenho lá um conjunto de proxies fazendo as coletas daquelas métricas naquelas redes específicas, naquelas redes locais, por exemplo. E a nível de servidores, né, onde eu tenho lá sistemas operacionais, também o Zabbix conta com um Zabbix Agent já pronto ali para as principais distribuições de sistemas operacionais utilizadas no mercado. Através dos Zabbix Proxy também é possível fazer diversas automações, né, responder a eventos nos ambientes. Então, existe lá uma funcionalidade chamada comando remoto, que é executada através dos Zabbix Proxy. Então, isso daqui facilita bastante a vida aí de quem quer que as ferramentas trabalhem por eles, né? Então, por exemplo, eu estou tendo um problema no servidor, o próprio Zabbix, ele consegue mandar um comando via SSH ou alguma CLI específica ou alguma API específica contra aquela aplicação, aquele servidor e tentar ali remediar desta forma, tá bom? Então, aqui um pouco um overview de uma arquitetura de Zabbix. Mas o nosso papo aqui hoje é sobre monitoramentos cloud. E eu vou mostrar para vocês o que, que tem já nativamente. Então, tanto ali, se eu faço uma implementação de Zabbix hoje, versão 7.0.8, por exemplo, ou até mesmo se eu tenho já uma implementação de Zabbix, mas eu não ativei ainda monitoramentos cloud, eu consigo ir lá no site da Zabbix e validar que tipo de monitoramento que eu tenho, tá? Então, lá no site das Zabbix existe
uma página chamada Integrações, ou Integrations. Ela fica aqui em zabbix.com/br/integrations. E a carinha dela é essa daqui. Então, vocês têm lá um campo de pesquisa e diversas já classificações pré-feitas embaixo, tá? Aqui nessas classificações, vocês têm aqui este clouds. Então, é aqui hoje que vai girar o nosso tema, tá? Então, aqui tem algumas integrações de cloud. O que mais que vocês encontram aqui? Além de templates, que é a forma, né, que o Zabbix usa para coletar dados de infraestrutura, aplicações, serviços, seja o que for, ele também tem algumas integrações com outras aplicações para interagir. Por exemplo, eu tenho um ITSM, eu tenho uma ferramenta de automação, eu tenho uma ferramenta de orquestração. Então, aqui nesta página de integrations, além dos templates para fazer coletas de dados, vocês também vão encontrar integrações com algumas ferramentas interessantes, tá? Então, passem um tempo nessa página, validem, ou também, né, vou mostrar ali para vocês como olhar os templates que já são nativos, já pré-carregados dentro de cada implementação dos Zabbix. Nessa página aqui, então, quando vocês selecionam ali aquela categoria Clouds, vocês agora, sei lá, esse slide aqui, ele deve ter sido feito na semana passada, lá por quinta ou sexta. Então, lá por quinta ou sexta da semana passada, era este aqui o landscape que nós tínhamos. Então, nós temos lá listados os templates para nuvem, né? Acronis, AWS, Cloud Foundry, Cloud Stack, GCP, né? O Google Cloud Platform. Então, o Google Cloud Platform, uma AWS, Google Cloud Platform e Azure são aí as três nuvens mais utilizadas no mundo, né? Azure é o ambiente de nuvem da Microsoft. O Nextcloud é uma ferramenta também open source de código aberto para armazenamento online, né? Nutanix, aí um grande fabricante de hiperconvergência, também tem ali alguns recursos de nuvem, assim por diante, né? Ele se comporta como se fosse uma nuvem privada e traz algumas coisas desse tipo. OpenStack, né? Ali mantido por alguns fabricantes, se eu não me engano, inclusive Red Hat ali sendo como principal, e Oracle Cloud, né? O OCI aqui para nós, né? Oracle Cloud Infrastructure. Então, esses caras aqui, eles já têm lá suas integrações nativas. Essas integrações, elas utilizam que tipo de protocolo para coletarem os dados? Eles utilizam o protocolo HTTP, tá? Então, é tudo via API. Não existe necessidade alguma de botar, por exemplo, um agent lá nas máquinas virtuais, né? Só existe essa necessidade caso a API desses provedores de nuvem não entregue uma métrica específica que vocês busquem e que o Zabbix Agent ele entregue, tá? Então, explorem bastante essa página aqui de integrations, que vocês vão ver ali bastante coisa bacana, tá? Mas e se eu quero validar no Zabbix, né? Eu comentei ali, eu acabei de instalar um Zabbix, ou eu quero ver que tipo de template eu tenho no Zabbix. Lá no Zabbix, vocês podem ir no menu de templates, que hoje ele fica aqui na versão 7.0, no menu Data Collection, ou coleta de dados. Daí vocês têm ali templates no menu. Vocês acessam ali a parte de templates. Vocês buscam aqui pelo nome, né, da nuvem, é AWS, é Cloud, Oracle Cloud, é GCP, enfim, vocês podem buscar aqui as que vocês quiserem, né? E aqui vocês vão ver que tem aqui, ó, nessa coluna dizendo vendor Zabbix. Então todos esses aqui que estão posicionados como Zabbix, eles já são templates nativos que já estão embarcados ali na instalação de vocês, tá? Então aqui eu acho que só o último aqui era um cenário customizado, mas todos os demais eram já templates que foram embarcados pela própria Zabbixia. Claro que isso não elimina, senhores, que vocês escolham quais são os itens que vocês vão coletar, a periodicidade destes itens, né, de quanto em quanto tempo eu vou coletar, quanto tempo eu vou armazenar, né? Então, quanto tempo eu vou ficar ali de history, quanto tempo eu vou ficar de trends, ah, a parametrização das triggers, e que tipo de gráfico que eu vou utilizar e assim por diante, tá? Então é bem importante que vocês façam esse tema de casa de higienizar
os templates de acordo com a necessidade de vocês. Como eu comentei, então, do que tem agora lá, que nem eu falei mais ou menos na semana passada ali que a gente fez, nativamente nós temos templates AWS para EC2, ECS, ELB, RDS e S3. Ah, mas eu tenho diversos outros serviços de AWS que eu uso, né? Eu uso o Lambda, eu uso o EKS, eu uso o Load Balancer, eu uso o API Gateway. Como é que eu... Isso quer dizer, então, que eu não vou conseguir monitorar, né? Vai sim, só que eu vou comentar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Então eu vou comentar um pouquinho mais para frente os casos onde vocês tenham serviços de nuvem ou cenários de nuvem que vocês não tenham templates nativos, qual é o caminho, tá bom? E outra coisa, né? Aqui vocês também devem ter visto aqui nessa estrutura aqui dos templates, que tem uma coluna chamada dashboard. E tem alguns templates aqui com dashboard, ó, Então tem alguns templates que já vêm com dashboard. Eu não me recordo agora em qual versão, se eu não me engano foi ali 6 ponto algo, né? Se alguém até tiver essa informação certinha, pode colocar, contribuir ali no chat do YouTube. Mas teve alguma versão agora recente que começou a carregar dashboards nos templates. Então ali vocês podem atribuir a um template um dashboard dentro dos Zabbix, onde ele já popula tudo que tem ali dentro daquele template neste dashboard, tá? Então é uma forma, inclusive, bem bacana, bem esperta ali de organizar os monitoramentos. E para quem ainda não conhece que cara tem, né, os dashboards dos Zabbix, quem usa, por exemplo, outras ferramentas ou não usa dashboards, aqui tem duas visões, duas amostras, né, de monitoramento AWS, onde a gente está utilizando o Zabbix como motor de camada de apresentação. Tá? Então, o Zabbix ele também tem investido bastante nessas últimas versões, nessas últimas releases, na sua camada de apresentação. Então, vocês podem ver aqui, para quem já usa o Zabbix há muito tempo, sabe que agora tá bem bonito assim a camada de apresentação, tá bem trabalhada, né? Existe, inclusive, agora na última versão na verdade, nas últimas versões, toda uma framework, toda uma camada de desenvolvimento de widgets, né? Por exemplo, assim, eu quero fazer um gráfico aqui diferente, ou alguma coisa do tipo. Então, existe uma framework onde eu posso desenvolver widgets diferentes para esses meus dashboards aqui. Então, tá bem interessante. Um recurso muito legal de fazer os dashboards dentro dos Zabbix para ser utilizado depois é o recurso de relatórios agendados. Então, eu posso pegar qualquer um desses dashboards aqui e agendar o envio dele para um grupo de e-mails ou para os meus gestores com todas aquelas informações ali filtradas. Por exemplo, eu quero ver o último mês, a última semana, a última hora e assim por diante. Então, a gente aproveita isso como um relatório que pode ser agendado e o próprio Zabbix fica ali como um motor de provisionamento dos relatórios. Ahn, Isso, o Paulo ali, inclusive, tá fazendo as contribuições ali da parte de widgets ali. Perfeito, muito obrigado. E se tiver aquela informação lá dos dashboards também, agradeço, tá, Paulo? A partir de qual versão dos Zabbix ele começou a integrar ali os dashboards nos templates. Então, senhores, essa aqui é um pouquinho da carinha ali do, dos templates não, dos dashboards dos Zabbix. Aqui, claro, esses aqui são customizados, né? Ele envolve ali pelo menos algumas tecnologias da AWS, né? EC2, que é computação, e EBS, que é armazenamento. Então, aqui está misturadinho. E como é que funcionam essas coletas, né? Eu só falei ali que elas são feitas através de protocolo HTTP, então basicamente API, né? E elas funcionam basicamente através de item dependente. Né? Pode ser uma novidade que para alguns, mas item independente funciona como? É como se eu fizesse uma grande consulta contra uma API, né? Para quem trabalha bastante também com a DBC, com base de dados, sabe ali que eu posso fazer queries grandes, né? Contra a base de dados para retornar diversos valores e depois eu trabalho esses valores todos que eu recebi.
Então, o que que nós temos aqui? Nós temos pelo menos três consultas onde pegam dados gerais, né, da estrutura de nuvem ali, AWS, e depois eu pego e faço um parse em cima dessas consultas todas, em cima desses retornos todos, e vou quebrando isso nas métricas que eu preciso popular. Então, eu tenho métricas aqui de CPU, eu tenho métricas de disco, eu tenho métricas de armazenamento, né? Então, se eu faço lá, por exemplo, esse get metrics data, né? Eu pego esse get metrics data e vou quebrando ele dentro das métricas que eu preciso. Então, aqui veio, nessa consulta que eu fiz, vieram 30 métricas. Eu vou pegar, vou fazer o parse, vou separar essas 30 métricas e vou armazenar elas certinhas dentro de cada uma das métricas que eu tenho aqui. Então, dessa forma que a gente vai trabalhar. E, inclusive, eu consigo depois descartar aquela grande consulta que eu fiz para fins de manutenção de base de dados, né? Então, minha base de dados não fica lá com um grande arquivo, estilo, um grande, na verdade, coleta de dados tipo string, né? Tipo log e assim por diante, consumindo lá uma boa base. Então, eu simplesmente transformo as coisas no que elas são, né? Integer, booleano ou qualquer coisa do tipo, já colocando organizadinho em cada uma das métricas. Mas eu tenho capacidade, então, de fazer uma consulta e pegar diversas métricas. E isso vai ficar mais claro ainda um pouquinho mais para frente quando a gente falar de como fazer essas coletas aqui. Então, basicamente aqui, trazendo o exemplo de AWS, mas todas as outras funcionam dessa forma, através de API, via HTTP. Existem as principais clouds, né? Então vocês viram que existem, né? Então aqui também trazendo os exemplos. Lá eu tenho de Azure, no Azure lá eu tenho de coletas já nativas, né? De MongoDB, de Microsoft SQL, de MySQL, de PostgreSQL e claro, né? Da parte computacional deles de virtual machines. Então quer dizer assim, eu tenho um ambiente em nuvem, eu preciso instalar agent nas virtual machines? Não, não necessariamente. O próprio monitoramento de nuvem é capaz de me trazer informações métricas sobre o funcionamento e saúde daquelas máquinas virtuais. Então aqui estão os caras de Azure, desculpa, de Azure. Então aqui vocês estão vendo que tem alguns nativos e outros customizados por nós. Aqui tem de GCP, então Google Cloud Platform, todos eles aqui também são nativos, né, todos os Zabbix, daí aqui basicamente as mesmas coisas, tá? Bases de dados, Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL e Compute Engine é as virtual machines, o nome do serviço de virtual machines do GCP, tá? E também OCI. Então, o OCI tem ganhado muito espaço agora aqui no mercado brasileiro, né? Principalmente para quem já era cliente cloud, desculpa, cliente Oracle, né? De base de dados Oracle, ou tinha contratos expressivos aí com Oracle. O OCI se torna uma alternativa muito vantajosa, né? E lá a gente tem monitoramento do Autonomous Database, do Block Volume, do Boot Volume, do Compute, do Networking e do Object Storage. Então aqui, basicamente, senhores, a gente fala muito das mesmas coisas, só que cada nuvem batiza esse serviço com o seu nome, né? Então, o Compute, o EC2 e o Compute Engine são todos, por exemplo, a parte de máquinas virtuais. E se a minha coleta não existir, né? Que é o cenário ali, eu tenho uma Lambda, eu tenho um load balancer, eu tenho um API gateway, né? Como é que a gente faz, né? Então, eu falei ali sobre as capacidades dos ABICs, são universais, e ele, por ser open source, ele é muito flexível, então eu não preciso esperar um fabricante desenvolver um template, ou um conector, ou uma integração. Eu simplesmente posso entrar, pegar toda aquela framework que os ABICs me possibilitam e construir todas as coletas que eu preciso fazer contra um endpoint de API. Com base no quê? Com base na documentação da API. Então, todas essas nuvens aqui que eu comentei para vocês, elas têm uma documentação bem extensa, rica, exemplos de coleta de dados, né, exemplos de chamadas de API, o que, que ela retorna e assim por diante. Então, isso inclusive ajuda muito vocês ali a ter uma ideia do parse que vocês precisam fazer posterior, tá? Então, pode-se construir tudo abertamente.
né? Então, o fluxo que vai ser feito é: o Zabbix consulta a API lá da solução cloud, através geralmente de um proxy que é colocado nessa estrutura cloud, ou também pode ser um proxy fora, dentro ali acaba sendo melhor, até mesmo por melhores práticas, e depois lá no Zabbix Server é feito todo o processamento daquela carga. E existe, claro, alguns pontos de atenção, tá, senhores? Aqui no rodapé eu coloquei um deles, que é alguns serviços, tá, né, algumas APIs que as nuvens utilizam ali para exportar os dados, para mostrar os dados, para expor os dados, elas têm uma bilhetagem pelo volume que vocês fazem de consultas. Então, a AWS CloudWatch, que é onde esses templates nativos fazem as suas chamadas, é um exemplo. Então, é um serviço bilhetado, tá? Então, por que que é importante seguir aquela estrutura lá de item dependente? Porque daí vocês fazem uma, duas consultas contra o CloudWatch, ou seja, lá contra a API da nuvem que vocês querem coletar dados, e depois a nível de Zabbix, já com aquela massa de dados já consultada, né, exportada, vocês conseguem organizar toda ela nas métricas que vocês querem popular. Então, vocês não fazem uma consulta por métrica, vocês usam um item independente, recurso nativo dos Zabbix, para exportar isso da nuvem da forma mais barata possível, né, com o mínimo possível de consultas, e depois, a nível de Zabbix, vocês manipularem, transformarem aqueles dados para que eles fiquem nas métricas corretas, na unidade de medida correta e assim por diante, tá bom? Então, isso daqui é a grande questão. A gente aqui trabalha muito com projetos Zabbix e também a gente tem serviços gerenciados em cima de Zabbix. Então, a gente tem aí cenários, por exemplo, um bem recente agora que eu tenho em mente é Citrix Cloud, né? Da parte lá de entrega de desktops virtuais através de Cloud Citrix. Então, a gente fez um trabalho bem grande, toda a parte de licenciamento, bilhetagem, os clusters de máquinas virtuais. Então, tudo isso foi coletado ali e depois, claro, gerenciado pelo nosso cliente da melhor forma possível que ele precisava dessas informações. Então, não existe já uma boa gama de coisas nativas, mas não é restrito a isto, tá? Podem ser construídos novos monitoramentos através da API, né, dessa solução, e vai ser coletado tudo para os Zabbix e vocês vão conseguir trabalhar em cima disso, tá? Quando a gente fala em nuvem também, a gente fala de um conceito chamado monitoramento híbrido, né? E daí muita gente faz um romance em cima de monitoramento híbrido, né, traz ali uma complexidade em cima de monitoramento híbrido, mas o que que na verdade é o monitoramento híbrido? O monitoramento híbrido é a capacidade da ferramenta fazer monitoramento cloud, né, de provedores cloud, mais o monitoramento on-premises e apresentar isso tudo de forma concatenada, centralizada. Então, quando eu comentei para vocês, por exemplo, lá no início, né, que o, surgiu, trouxe espanto, né, a questão da capacidade de monitoramento cloud dos Zabbix, porque as pessoas estavam acostumadas apenas com o monitoramento on-premise, local, de infraestrutura, né, não estavam fazendo monitoramento cloud. E para monitoramento cloud, existem muitas ferramentas no mercado que acabam se posicionando como Cloud First, ou uma ferramenta ideal para isso, ou a que vai coletar da melhor forma, e assim por diante. Elas vão utilizar as mesmas APIs que nós estamos utilizando aqui com os Zabbix. E com os Zabbix, vocês têm a vantagem de pegar todos os monitoramentos que vocês estão fazendo, inclusive de outras coisas, né? Sensores, industriais, qualquer coisa do tipo, centralizar isso tudo através de uma única ferramenta e utilizar da inteligência de diversos recursos de tratamento de dados dessa única ferramenta para, inclusive, correlacionar eventos, né? Alguma coisa aconteceu aqui local e acabou impactando nuvem. Putz, se o cara ele tem isso seccionado em duas ferramentas, a correlação acaba sendo do analista, não da ferramenta. Então, isso daqui é uma das vantagens de ter um monitoramento híbrido, que é, na verdade, a concatenação do cloud mais on-premises. Tá? Então, um conceito aqui, só para ampliar um pouco mais a nossa visão.
Mas eu falei também que ia explorar outras ferramentas ali para monitoramento cloud. E então eu vou trazer aqui outra parceria que a Unirede possui, que é com o ASA, né, para perspectiva de segurança. Então, uma ferramenta especialista na questão de segurança cibernética. Tá? E daí aqui eu trouxe dois cenários. Um cenário um pouco mais de infraestrutura e um cenário mais de serviços, tá? Para trazer, para mostrar para vocês. Primeiro, também, né, trazendo um pouco ali sobre o, assim como eu trouxe o que o Zabbix faz, né, e qual é a importância do Zabbix, eu vou trazer aqui também para vocês o que o ASA faz e qual é a importância dele. Então, o ASA ele se posiciona ali como uma ferramenta de, de monitoramento de segurança, né, ali posicionado como CIEM e XDR, né, também ele acaba ali tendo a possibilidade de responder a ameaças, né, e basicamente ele, de forma muito sucinta, né, ele faz ali todo o monitoramento dos eventos de segurança, o monitoramento das vulnerabilidades, né, vinculando lá com o CVE, a criticidade daquele CVE e também toda a base de conhecimento daquele CVE, monitoramento de integridade de arquivos, isso aqui inclusive também é possível de fazer com os ABICs, né, ali, enfim, botar um nível de compliance em cima de um servidor e garantir que aquele compliance ele não foi alterado, né, ele pode ser integrado, né, aos ABICs para centralização de eventos, então a gente pode trabalhar naquela ideia ainda que eu falei ali para vocês de única ferramenta para correlação. Então, o ASA ele trabalha na questão de coleta de eventos de cibersegurança, manda para os ABICs e os ABICs ainda inclusive têm a capacidade de concatenar tudo isso para correlacionar. Né? Ele também tem a possibilidade de responder, né, a ameaças, então ele tem diversas integrações que ele consegue fazer com outros fabricantes para isso. Ele tem uma suíte de relatórios e também de normativas de compliance. Então, para quem, por exemplo, é, conhece aqui a nossa LGPD, né? Na verdade, hoje é lei, né? Então a gente não pode dizer que a gente desconhece a lei, mas ele já é preparado, por exemplo, para algo muito similar, que é a GDPR, a mesma coisa quanto à privacidade de dados, só que para a União Europeia. E ele trabalha também, né, se eu quiser, tá, mas eu não tenho questões aqui de segurança, mas eu tenho questões de análise de logs de forma genérica, de forma generalista. Ele também é preparado para isso, né? Quando a gente fala ali de eventos, basicamente são logs, então ele consegue tanto pela perspectiva de segurança como de forma generalista tratar logs em geral. Então isso aqui é só um landscape do que a nossa ferramenta faz. E quais são os dois cenários que eu queria trazer para vocês então? Então, o primeiro caso de uso de monitoramento de Office 365, então muito voltado a serviço, muito voltado ali aos usuários, o que eles estão fazendo e assim por diante, e também mais pela perspectiva ali de compliance, auditoria, eventos de serviços em geral, de nuvem. Daí também é a mesma coisa que a gente estava falando lá de métricas de nuvem, aqui a gente está falando de eventos relacionados à cibersegurança, de Google Cloud Platform. Então, percebam aqui que no primeiro cenário, mais voltado para serviços, a gente está monitorando basicamente tudo que tem dentro do Office 365. Toda a suíte de colaboração Microsoft, a gente está permeando ela. Então, o SharePoint, o OneDrive, Exchange, que é a parte ali do Outlook, né, o servidor por trás dos e-mails, toda a parte do Azure Active Directory, que muitas vezes a gente tem replicado o nosso Active Directory lá no Azure Active Directory. A gente tem lá Power BI, Microsoft Teams, o Dynamics 365, o Yammer. Yammer eu acho até que já faleceu, né? Acho que ele já foi até descontinuado, né? Se alguém tiver essa informação também, estiver usando o Yammer aí, me corrija, né? Online, mas o Yammer é como se fosse a rede social corporativa, ou a intranet corporativa da Microsoft. Acho até que ele já foi descontinuado. O Microsoft Power Automate, Microsoft Stream, que é a parte de vídeo, o Workplace Analytics, né? O Power Apps e até mesmo o Microsoft Forms, né? Então, aqui embaixo, acho que não tem nada de novo também. Então, vejam ali que a gente está passando por basicamente todos os principais serviços da suíte de colaboração Office 365, inclusive também já foi rebatizada agora nas nessas semanas agora, trazendo lá para o Copilot e assim por diante um pouco mais de ênfase, né?
Mas aqui, um monitoramento a nível de segurança muito voltado aos serviços. O que os usuários estão fazendo? Existe alguma anomalia nas coisas que os usuários estão fazendo, no comportamento, né? E aqui a gente fala de usuários e administradores. Então, seguindo as melhores práticas aí de auditoria e principalmente, né, para ter uma visão se por algum acaso alguém conseguiu algum escalonamento de perfil, né, de permissionamento e esteja explorando, a gente consegue perceber essa anomalia por aqui. E aqui do outro lado, né, no GCP, a gente está falando de eventos em geral, né, da estrutura, mas voltados à cibersegurança. Não tanto a serviços, mas em geral ali, tudo que está rolando nos workloads que estão passando pelo Google Cloud Platform. Então, esses dois cenários que eu estou trazendo aqui para vocês. Como é que isso se parece, né? Então, falei lá que dá para integrar isso com os ABICs, mas no próprio ASO existe ali uma suíte de dashboards bem feitinhos, inclusive, são bem amigáveis, são de fácil análise, de fácil leitura, onde a gente consegue ali trazer algumas coisas. Então, aqui eu tapei, claro, as informações, né, informações produtivas ali, mas aqui é como se eu tivesse lá os top users, as principais regras, os operadores e IPs, né, que estão ali gerando os principais eventos da minha nuvem. Aqui do outro lado, eu tenho ali os principais eventos que estão ocorrendo, né? Então, nessa minha parte de nuvem aqui inclusive os principais têm relação com acesso a e-mail, né? Então, quais são os meus usuários? Aqui eles estão tapadinhos, né? Vocês conseguem só ver os .net aqui do final deles. Mas aqui eu tenho um ranking também dos caras que estão, os principais caras que estão acessando os e-mails deles e o count disso. E aqui também tem outras informações tapadas, mas também muita informação ali quanto ao uso, quanto ao comportamento desses usuários. E já pelo GCP, né, daquele outro cenário lá que eu falei para vocês, eu já tenho as coisas mais concatenadas a nível de eventos. Então, um dashboard de visão geral, e aqui eu consigo também validar eventos específicos, né? Consigo ali, através de uma ferramenta de busca dele, procurar padrões de eventos específicos que estejam ocorrendo, né? E daí ele me traz no tempo toda essa parte ali de ocorrência daqueles eventos. Tá? Então, isso daqui também, ele vem ali para complementar o uso dos ABICs pela perspectiva de cibersegurança diretamente integrado com os ABICs, tá bom? Então, fica aí bem interessante. E cibersegurança hoje em dia é aí top 1, né, nas organizações. Top 1 preocupação nas organizações e prioridade. Quais são as soluções utilizadas, né? Quais são geralmente as soluções que a gente utiliza nesse tipo de monitoramento? Então, aqui, inclusive, tem uma solução que eu não comentei, eu só falei aqui de Zabbix e Wasa, né? E aqui os seus papéis, mas por diversas vezes a gente usa para a camada de apresentação o Grafana. Nós somos parceiros Grafana, então a gente é parceiro aqui oficial de todos esses fabricantes. Nós somos Premium Partners Zabbix, nós somos é, Trainer Partners Zabbix, então nós capacitamos também o mercado, nós somos Gold Partner Wasa, e nós somos partner Grafana, tá? Então, nós temos aí relação e temos serviços oficiais de todos estes fabricantes e a gente acaba tendo aí, então, também uma entrega, um stack, né, bem robusto, utilizando pelo menos esses três fabricantes. Claro que a gente tem outras coisas que a gente utiliza, tem, mas de forma macro, a gente tem esses três caras aqui que a gente acaba utilizando. Grafana é extremamente conhecido pela sua camada de apresentação. Acabou que aqui eu não mostrei nenhum dashboard de Grafana, mas quem já vem acompanhando aí os nossos webinars sabe que volta e meia eu trago uma grande quantidade de dashboards criados, né, e mantidos em cima de Grafana. Grafana também se destaca, né, está no quadrante mágico do Gartner como líder na parte de observabilidade. Então, o que eu comentei lá no início, que Zabbix está indo, né, tem um roadmap claro, está começando a se posicionar como ferramenta de observabilidade, Grafana possui uma suíte, um stack de ferramentas e ele já está posicionado como ferramental de observabilidade, tá? Então, também, se quiserem saber mais de Grafana, nos procurem ali que eu vou ter o maior prazer de explicar. E como a Unirede consegue ajudar, né? Então, falei aqui bastante, trouxe as possibilidades, trouxe o que é nativo, trouxe os cuidados, falei lá sobre bilhetagem, né, da API de coleta de cloud. É bem importante, inclusive, que vocês monitorem
a API de bilhetagem para se as coisas saírem do orçamento, vocês serem avisados, né? Mas como a Unirede consegue ajudar vocês, então? Como eu comentei, a Unirede possui algumas parcerias, né? Então, Zabbix, Quest, Grafana e o Asa, né? Aqui neste webinar de hoje eu posicionei pelo menos 3 fabricantes, dois de forma bem detalhada, né? Zabbix e o Asa, e agora no final posicionei Grafana ali como camada de apresentação, mas também tem algumas outras possibilidades. Mas também olhando para a perspectiva de segurança de endpoints e também gestão de endpoints, a gente é muito forte numa solução chamada Case, que é proprietária da Quest, mas é amplamente aí utilizada pelo mundo e é um canivete suíço aí para quem faz gestão de endpoints, para quem precisa fazer mais com menos, tá bom? Então, falando de Zabbix, a gente é capaz de entregar qualquer coisa, até a questão ali de treinamentos, né, capacitações, são também lá as nossas parcerias mais antigas. A parte de Grafana e o Asa, nós iniciamos nossa parceria no ano passado e já estamos bem avançados ali com questões de cibersegurança e observabilidade. Um pouco dos serviços, então, eu comentei, né, passando aqui muito brevemente, até para a gente não se deter nisso aqui. Mas basicamente a nível de Zabbix a gente consegue fazer qualquer coisa, senhores. Então, inclusive, nós temos lá a oferta de Zabbix Cloud, nós temos consultoria, nós temos suporte técnico que segue o próprio serviço técnico oficial da Zabbix. A gente falou ali sobre implementações, né, sobre criação de templates, então a gente também tem esse serviço, caso precise, caso esteja tendo dificuldade. Ah, eu utilizo aqui uma versão muito antiga de Zabbix e estou me batendo aqui com esses monitoramentos cloud que tu me mostrou agora aqui que eu quero fazer. Meu Zabbix, ele é tão antigo que ele não possibilita fazer isso de forma nativa. A gente atualiza o teu Zabbix, não tem problema. E também, se quiser capacitar aí teu time em Zabbix, a gente tem toda a gama de treinamentos que eu, inclusive, vou falar um pouquinho para frente. A gente tem os serviços ali de gestão de endpoints, como eu comentei, do fabricante Quest, então mesma coisa, treinamento, solução como serviço, desenvolvimento de relatórios, consultoria de segurança, né? Então a gente falou aqui sobre segurança de nuvem, mas existe a segurança dos endpoints. Então, tudo isso aqui é bem importante. Serviços gerenciados, né? Ah, eu quero ter esse tipo de solução, mas eu não tenho tempo de operar. A gente tem os serviços gerenciados para operar esse tipo de solução. Temos a implementação e também temos aí o suporte para clientes que tenham interesse. E integrações, é claro. Então, todo aquele stack que eu comentei lá anteriormente, ele é facilmente integrável com Quest Case. Inclusive, dentro do Quest Case existe um módulo de Service Desk que pode ser o ITSM utilizado pelas ferramentas para abertura e rastreamento das intervenções, né, que os técnicos estão fazendo. Então, integração bem interessante, tá? E claro, né, mencionei ali também Grafana e o Asa, né, como parcerias. Então a gente tem de ambos fabricantes as suas nuvens oficiais, né, tanto de Asa Cloud como Grafana Cloud. Nós temos os serviços de consultoria para ambos, nós temos toda a parte de instalação e atualização para ambos. Para a parte de Asa, nós temos toda a criação de decoders, né, como se fosse a tradução dos logs do ambiente para a normalização e utilização no Asa de forma efetiva. E a nível de Grafana, nós temos lá toda a questão de criação de dashboards, implementação de stack de observabilidade e assim por diante. Nos dois, nós temos treinamentos também, tá, senhores? Então vejam que todas as nossas tecnologias que nós trabalhamos, nós também capacitamos. Então, seja de forma ali de capacitar o teu time, nós fazemos isso em todos, como também para quem consome projetos ou serviços gerenciados nossos, a gente tem aí já a melhor prática de capacitar os times para que eles mantenham os ambientes funcionando, tá? Treinamentos. Então, aqui eu falei ali sobre os treinamentos oficiais ABIX. As ABIX, eu comentei que lá uma das formas das ABIX sobreviver, né, através dos seus treinamentos oficiais. E nós temos lá a carreira oficial Zabbix, né, começando aqui com o Zabbix Certify User, passando pelo Zabbix Certify Specialist, passando pelo Zabbix Certify Professional, chegando até o Zabbix Certify Expert. Então essa daqui é a carreira oficial Zabbix, tá? E também, né, nós temos cursos complementares, ou seja, cursos extras, com duração de um dia, falando ali sobre integrações de API, sobre
processamento, né, para organizar os dados dentro dos Zabbix, administração segura dos Zabbix, né, melhores práticas de implementação com recursos avançados de segurança, o uso de, de machine learning e coisas avançadas lá na detecção de anomalias e problemas dos Zabbix, e também um tópico muito procurado, que é a parte de monitoramento avançado com SNMP. Então, quem é de redes ou quem busca ali monitoramentos não intrusivos através de SNMP, esse daqui é um treinamento muito buscado. Quem quer também se aprofundar em Zabbix, né, saber um pouco mais sobre os Zabbix, saber um pouco mais sobre a história dos Zabbix, nós temos este material aqui, Conheça os Zabbix. Ele é um infográfico, então é um material bem rico ali. Inclusive, eu tenho um gestor aqui que contratou uma ferramenta comercial, não sabia das potencialidades dos Zabbix, tudo isso que tu mostrou aqui hoje, Gabriel, é lindo e a gente quer levar isso adiante. Baixa esse infográfico aqui, Conheça os Zabbix, manda para o teu gestor, vai lá, é, entra em contato com a Unirede, pede para a Unirede te apoiar. A Unirede também consegue envolver a própria Zabixia, né, a empresa Zabixia, para mostrar as capacidades e trazer uma ferramenta aí open source, livre de licenciamento e extremamente flexível para enfrentar todos os desafios futuros dentro de uma escalabilidade monumental. Então, Zabbix é uma ferramenta super provada em ambientes gigantescos, senhores, gigantescos. Então, ela é preparada para o mundo corporativo, o mundo enterprise, tá bom? Então, deixei bastante tempo aqui, mas se quiserem, depois é unirede.net/conheca-o-zabbix, tá? Essa daqui. E também ali no chat ali, o pessoal colocou a URL para vocês acessarem. Falei de treinamentos, né? Então nós temos também uma agenda de treinamentos e outros eventos. Nessa agenda lá vocês também podem conferir em unirede.net/agenda, né? Mas aqui eu coloquei os próximos. Então o próximo aqui em cronologia é o nosso treinamento de WASA, né? Ele começa ali no dia 3 de fevereiro. A gente está com as últimas vagas dele, então tá super em cima já. Se vocês querem fazer esse treinamento, já ver essas coisas que eu comentei aqui hoje, vocês podem seguir por esse QR Code aqui, ou também a gente vai colocar ali no chat essa URL, tá? Mas fiquem antenados, últimas vagas, 3 de fevereiro, treinamento aí super especial, super completo de WASA. Lembrando que nosso instrutor é certificado em WASA e nós somos parceiros oficiais WASA. Então, aproveitem, tomem treinamento aí com quem tem bastante experiência, com quem é aprovado no mercado. Da mesma forma, as Abix, tá? Lá no dia 10 de fevereiro, inclusive, ó, meu aniversário, para quem quiser depois me mandar um presente, no dia 10 de fevereiro eu faço aniversário, a gente vai ter o nosso treinamento Zabbix Certified Specialist iniciando, tá? Eu vi ali que na carreira começa pelo user. Para quem quer operar os Zabbix, simplesmente o user é o início. Mas para quem quer começar ali pela parte administrativa, para quem quer começar a fazer troubleshooting, criação de monitoramentos, administração e implementação, o caminho correto é começar pelo Zabbix Certified Specialist. E posterior a ele, né, inclusive na sequência ali na outra semana depois desse, nós temos o Professional, que é o próximo passo. Então, aqui também, seguindo por esse QR Code aqui, vocês vão cair lá na nossa página trazendo mais informações sobre o Zabbix Certified Specialist. O Zabbix Certified Specialist, inclusive, é um treinamento oficial e ele vem assinado lá pelo Alexei Vladichev, que é o CEO e fundador, o criador da solução Zabbix, lá da Letônia, tá bom? Eu não consegui acessar, não deu tempo. Depois só seguir lá em unirede.net/agenda, vocês vão conseguir ter todas essas informações iguais, tá? E caso queiram entrar em contato, ficaram com dúvidas, querem saber mais sobre a parte de treinamentos em geral, Unirede, ou até mesmo projetos, como a Unirede me ajuda em cibersegurança, como a Unirede me ajuda em monitoramento ou observabilidade, aqui estão os nossos contatos. Seguindo por esse QR Code aqui, vocês caem lá em unirede.net/contato, né? Vocês podem acessar diretamente. O nosso e-mail comercial é comercial@unirede.net e os nossos telefones de contato são esses dois aqui, tá bom? E perfeito, senhores. Mais uma vez, fomento aqui que vocês sigam a Unirede nas nossas redes sociais, então aqui estão todas elas.
né, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube aqui e também lá no X, que está aqui ainda como Twitter, mas agora é X, para ficarem antenados nas novidades, nos eventos, nos próximos treinamentos, agenda e assim por diante. Pelo que eu percebi ali, eu respondi, também vi ali a colaboração, principalmente do Paulo Deolindo, no nosso chat, e não vi mais nenhuma dúvida. Então, como a gente também está no nosso horário, aqui 11h55, eu agradeço a participação de todos e fiquem antenados aí nos nossos próximos webinars, nos nossos próximos eventos. Tendo qualquer dúvida ou necessidade, por favor, entrem em contato. Obrigado, pessoal. Um bom dia aí e uma ótima semana para todos.